Olá, amigos do canal Marco 10 Clássico aqui do YouTube. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já peço a sua inscrição no canal e o seu like também, caso você goste do conteúdo. Não deixe também de ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos e comentar por aqui para a gente gerar esse fórum de discussão. O Corinthians, até o presente momento em que esse vídeo está sendo gravado, está sem treinador. E vamos combinar que foi constrangedor ver o Fernando Lázaro, que é até um grande analista de desempenho, um ótimo profissional, mas ver um analista de desempenho na beira do gramado de um time com a grandeza do Corinthians para uma competição oficial, como foi no jogo da Sul-Americana contra o Huancayo, o jogo que o Corinthians venceu por 5-0. De novo, nada contra o profissional, inclusive tem ótimas recomendações no meio, o Fernando Lázaro, mas é constrangedor ver um time da grandeza do Corinthians depender do analista de desempenho, porque treinador nenhum dos que o Corinthians deseja quer assumir o clube, né? É um retrato da situação atual do Corinthians? É, mas vamos contextualizar um pouco a situação do Renato Gaúcho especificamente. Isso porque quero falar do Renato Gaúcho, que foi o primeiro a dar a negativa ao Corinthians, depois já teve o Aguirre, até o momento em que esse vídeo está sendo gravado. Não sabemos também se no momento em que você está assistindo esse vídeo o Corinthians já tem técnico, e se ainda não tem, quantos outros já recusaram treinar o timão. Nesse vídeo aqui, então, vou começar falando do Renato Gaúcho, vamos contextualizar um pouco essa situação do Corinthians, alguns outros nomes como Esqueloto, e eu vou falar no final quem eu buscaria. Eu buscaria uma solução alternativa, que não está sendo muito falada nesse momento, né? Sobre o Renato Gaúcho, será que o Renato Gaúcho é essa última bolacha do pacote mesmo, hein? Será? Vamos olhar para um apanhado bem rápido aqui, né? Um olhar bem tranquilo. Quem foi o técnico demitido do Corinthians ano passado por mau desempenho? Thiago Nunes. Quem foi o técnico que o Grêmio acabou de contratar? Thiago Nunes. E que treinador deixou o cargo vazio no Grêmio porque foi demitido por mau resultado e que está agora livre do mercado? O Renato Gaúcho, né? Então, vamos pensar uma coisa aqui. Vamos pensar que você tem um celular. Você tem um celular e para você ele não serve mais. Você precisa de um celular melhor. Aí você dá esse seu celular, né? Você doa para um amigo seu. E esse amigo seu, ele só recebe esse celular, ele só aceita esse celular, porque por mais que ele não servisse para você, para ele era melhor do que o celular lá que ele tinha. Então ele vai lá e descarta o celular dele e pega esse que você doou e começa a usar esse que você doou. Ora, mas se você doou o celular pro seu amigo e ele aceitou porque o celular era melhor do que o que ele tinha, por que o corintiano tá achando que o Renato Gaúcho vai ser o novo Guardiola? Por que houve todo esse frenesi sobre a vinda do Renato Gaúcho? O Thiago Nunes está com status mais alto que ele, gente. Ele acabou de assumir, inclusive está com 100% de aproveitamento em 7 jogos, o clube que o Renato Gaúcho foi demitido. Então, assim, não faz tanto sentido, né? O Renato Gaúcho é o celular descartado do seu amigo, que pegou o celular que você descartou, certo? Então, quer dizer, vamos tentar contextualizar as coisas um pouco também, né? O Renato Gaúcho não é tudo isso, não é a última bolacha do pacote, e esse movimento todo e esse clima de velório que foi gerado não se justifica por ser quem é o Renato Gaúcho, que aliás pegou o trabalho do Grêmio e aprimorou um pouco em cima de um trabalho que vinha muito bem montado pelo Roger. Roger Machado, esse sim, que pegou um Grêmio devastado depois de passagens de Mano, Filipão, entre 2013 e 2014. E lembrar que em 2015 o Grêmio foi um dos melhores times do Brasil. Um dos únicos que conseguiu bater de frente com o Corinthians. Um dos únicos times do Brasil que não permitiu ao Corinthians 3 pontos naquele Brasileirão de 2015 extraordinário. Né? Foram basicamente o Grêmio e o Palmeiras que conseguiram derrotar o Corinthians naquela competição e o Corinthians não conseguiu fazer sequer 3 pontos em 2 jogos. Né? Então é bom contextualizar, primeiro ponto. Segundo ponto sobre o Esqueloto. O Esqueloto está flertando com o mercado brasileiro há algum tempo, né? Já flertou com o Santos, já flertou com o São Paulo, mais recentemente agora antes da entrada do Hernan Crespo, mas sempre foi rejeitado por algum motivo por esses clubes.
Eu confesso que não conheço a fundo o trabalho do Schelotto, dei uma breve estudada para fazer esse vídeo, mas não me sinto em posição confortável para analisar o trabalho prévio do Schelotto, mas eu acho, no mínimo, suspeita esse surgimento agora do nome do Schelotto nos bastidores do Corinthians, com tanto namoro que ele já teve com outros clubes e que acabaram não se concretizando pela opção dos clubes. Então, assim, será que o técnico que o Santos analisou que não servia para ele serve pro Corinthians? Sendo que a necessidade do Corinthians hoje é muito próxima a essa necessidade histórica do Santos de trabalho com a base? Eu fico reticente em relação a isso. Um outro ponto importante, estrangeiro não é qualidade, tá, gente? A qualidade é, o cara sabe bem fazer transição defensiva, transição ofensiva, jogo de posição, defesa sólida, ataque criativo. Isso é qualidade do trabalho do treinador. Se ele é brasileiro, argentino, uruguaio, colombiano, peruano, espanhol, isso não é qualidade. E aqui no Brasil, por muitos, tem sido tratado como qualidade. Então, assim, será que o Wagner Mancini é ótimo porque é italiano, mas o Wagner Mancini, o brasileiro, é horrível? Quer dizer, parece um pouco no Brasil que há essa distorção em cima da qualidade do treinador pela nacionalidade. E para finalizar o vídeo, vou falar sobre um técnico, uma solução que eu buscaria, que eu não vejo muita gente falando, que é o seguinte: o Corinthians precisa realmente de um técnico que privilegie o uso da base. E mais do que isso, o Corinthians precisa acabar com esse papo de que os medalhões ajudam na integração da base ou na subida da base para o profissional. O Corinthians precisa dar um jeito para que todos os jogadores que estão no seu elenco sejam produtivos dentro do campo. Esse papo de fora do campo, que toca o pandeiro, que vai para a piscina, que leva o cara para balada, isso tudo é balela. O Corinthians, se o cara produz dentro de campo, ele precisa jogar. Se o cara não está produzindo, ou ele precisa melhorar, ou ele precisa rescindir o contrato de alguma maneira. Há formas inteligentes de pensar nisso. O Corinthians já rescindiu com o Jadson e com o Ralf assim. Por mais que o clube esteja mal de dinheiro, é melhor você não ter um cara que não consegue jogar bem no elenco, mas que tem muita influência nos bastidores, do que ter esse cara ali e você se sentir constrangido por tirar esse cara do time, como o Mancini muitas vezes se sentiu com o Gil, com o Jô, com o Fábio Santos, que não estavam rendendo, mas que ajudavam na integração, que davam risada, que faziam graça, e o Mancini não tinha coragem ou peito de tirar esses caras e colocar no banco de reservas. Então, passa por aí. Ou os caras melhoram, ou o Corinthians articula financeiramente e com o departamento de futebol uma rescisão contratual, como fez com o Jadson e com o Ralf, acertadissimamente em 2020. Agora, eu buscaria André Jardine, o treinador da seleção olímpica do Brasil, ou da seleção sub-20. Por quê? Porque o Jardine vem fazendo um bom trabalho à frente da seleção sub-20. O Jardine trabalhou muito tempo com a base no São Paulo e acho que a bagagem desse CBF traria a ele um peso que outros treinadores que venham só da base ou que tenham trabalhado com a base em algum momento da carreira de maneira mais forte não teriam necessariamente. Um peso para discutir a altura com os medalhões ou para fazê-los produzir de alguma maneira. E acho que ele teria um bom know-how para aproveitar até melhor e lapidar os garotos da base que já subiram com o Mancini, né? Não usar toda hora improvisados na lateral direita, usar o Gabriel Pereira na posição certa, pensar na melhor opção para centroavante. Enfim, eu gostaria de pensar no Corinthians investindo no André Jardine. Acho que talvez ele não tivesse interesse por estar à frente da seleção olímpica hoje, mas um clube principal do tamanho do Corinthians pesa nessa decisão também. Querendo ou não, ele está na CBF, mas é numa seleção sub-20, né? Então, eu gostaria de ver o Corinthians nessa investida. E você? Que técnico você gostaria de ver no Corinthians? Deixa aqui nos seus comentários, a gente vai conversando sobre isso. Forte abraço e até a próxima!